Gênesis 22:1 diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Este estendeu a mão, Abraão estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito tudo o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém? Queria ministrar para o seu coração algo nessa noite a respeito de Abraão. Abraão é considerado o pai da fé, um homem que vivia numa região de idolatria, uma região da Babilônia, não é? E a gente sabe que Babilônia, na Bíblia, tem um significado espiritual. Tudo aquilo que se opõe, que se levanta contra Deus, é chamado de Babilônia. Se você lê em Apocalipse 17, você vai ver que Babilônia é a mãe de todas as meretrizes da terra, não é? É tudo aquilo que se opõe contra Deus. E Deus chama Abraão, então, não é? Fala para ele sair da sua terra, do meio da sua parentela. E a Bíblia fala, então, que ele atende aquele chamado de Deus. E Abraão, então, começa a andar com Deus. E num determinado momento da vida de Abraão, Deus fala com ele que iria abençoá-lo, né? E abençoar toda a sua descendência, através da qual todas as nações da terra seriam abençoadas. Mas só tinha um probleminha. Como é que Deus ia dar para Abraão uma descendência, sendo a sua mulher Sara estéril? Sara era estéril, ela não podia ter filhos. E aquela promessa havia sido feita e a coisa não funcionava, a coisa não andava, não é? Aparentemente nada acontecia. Abraão tinha um sobrinho, ele ajudou, praticamente a criar o seu sobrinho Ló, porque o pai dele, irmão de Abraão, morrera. Mas eles acabaram se separando. Ló foi para a região de Sodoma e Gomorra e parou de andar com Abraão. Ele tinha um servo chamado Eliezer, ou Eliezer, era um damasceno, e Abraão ficava perguntando para Deus:
quem que vai ser meu descendente? Por acaso vai ser esse servo? E Deus falou, não, não é ele. Ele chegou a ter um filho com a escrava, chamado, você se lembra da história, Ismael, mas Deus também falou, não é esse o herdeiro que eu tenho para você. E quando Abraão então tinha 75 anos, 75, gente, é muito tempo, e a sua esposa Sara, 65, Deus então aparece e fala, eu vou dar um filho para vocês. Não é o Ló, o Ló não é o seu servo Damasceno, também não é Ismael, eu vou dar um filho para vocês. Abraão já tinha 75, a sua esposa 65. A Bíblia diz que quando Deus fez essa promessa, Sara até riu. Por isso que o nome do menino, né, foi Isaac, porque Isaac significa riso. E Deus deu uma promessa para eles. Aquela promessa demorou 25 anos para ser cumprida. Tem gente aqui, tem muitas pessoas aqui que nem a cidade não tem, não é? 25 anos. A Bíblia diz que quando Abraão tinha 100 anos e a sua mulher Sara 90, então Isaac nasceu, né? Isaac nasceu. E Abraão, então, você imagina, não é? Aquele homem com 100 anos de idade, recebe aquela promessa de Deus, nasce aquele filho tão desejado por ele, tão querido por ele, o Isaac, o filho da promessa. Aquele menino então começa a crescer, a Bíblia não fala quantos anos ele tinha, quando Deus então o chama, e é essa história que eu acabei de ler para você, que eu queria então meditar. Por quê? Porque Abraão é o pai da fé. Nós precisamos aprender algumas coisas com Abraão. Abraão era um homem de fé. Abraão, nessa história, tem muito a nos ensinar, e é isso que eu queria falar para você nessa noite. Eu queria lembrar e falar para você, não é? Primeiro, da prova de Abraão. Prova. A Bíblia diz, no primeiro versículo que nós lemos, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Eu preciso começar falando sobre isso aqui, lembrando a você o seguinte. A Bíblia fala que Deus a ninguém tenta, porque Deus não tenta ninguém. Tentação é algo do diabo. Qual que é a diferença? A Bíblia diz que tentação é uma indução ao erro. Tentação é tipo uma armadilha. É alguém que quer dar um tomé em você, alguém que quer te enganar. Isso é que é tentação. A Bíblia diz que Jesus foi tentado pelo diabo. Mas Deus, Ele não tenta ninguém. Deus não quer induzir ninguém ao erro. Deus não prepara armadilha para ninguém. Mas Deus muitas vezes permite que a gente passe por provas. Qual que é a diferença? Eu não vou ler aqui agora, mas a Bíblia diz, em Deuteronômio capítulo 8, que Deus provou o povo no deserto. E lá fala por quê. Basicamente, Deus permite que a gente passe por uma prova para que nós mesmos, porque Ele já sabe, nós mesmos saibamos o que está no nosso coração. A prova de Deus, ela é para nós. Ela é para nós. Para que servem as provas? Por que que Deus pede para Abraão algo aparentemente absurdo? Deus é Deus de vida. Por que que aquele homem que lutou aqueles anos todos, esperou 25 anos, por que que agora Deus vai e fala assim, me dá o seu filho, mata ele para mim? Deus nunca pediu para matar nada, mas por que que naquele momento Deus pede a Abraão para dar o seu filho? Por que que Deus faz a gente passar por provas? Todos nós aqui já estudamos. E aquele momento tenso no estudo é quando a gente vai fazer a prova. A maioria de nós não gosta da prova. Mas a prova existe, sabe para quê? Para que a gente seja aprovado. Paulo falou para Timóteo, procura apresentar-te a Deus
e não aos homens, né? A Deus, como obreiro que? Diga, aprovado. Diga, aprovado. Vocês estão com fome, né, gente? Aprovado. Aprovado, obreiro aprovado. Quem é aquele que é aprovado? É o que passou na prova. Deus permite as provas para que a gente possa amadurecer, para a gente possa ganhar musculatura espiritual, não é? Musculatura espiritual, para que a gente conheça a Deus e principalmente, muitas vezes, para a gente saber o que está no nosso coração. Quando Deus chega e fala para Abraão, dá para ele o filho, lembra do texto? Vou ler de novo. Deus pôs Abraão à prova, dizendo, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, toma o teu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto nos montes que eu lhe indicarei. Ou seja, mata o seu filho, dá ele para mim. A ideia aqui é, você está disposto a abrir mão daquilo que é mais precioso para você? Na verdade, Deus queria saber o que estava no coração. Deus já sabia, mas Deus queria que Abraão mostrasse, não é? Aquilo que estava no coração dele. A pergunta é, o que você tem é seu ou é de Deus? Aquilo que você mais ama, você está disposto a abrir mão dele? Sabe o que Abraão mais amava? O seu filho. O seu filho se tornou o seu Deus. O seu filho se tornou o seu ídolo. O seu filho se tornou aquele a quem ele mais amava. E Deus vira para ele e falou assim, você está disposto a me dar aquilo que você mais ama? Foi Deus que deu para ele. A mulher era estéril, gerou com 90 anos de idade. Foi Deus que operou o milagre. Foi Deus que deu Isaque para Abraão. Mas o que aconteceu com o coração de Abraão? O coração de Abraão começou a se voltar para o filho. Mas o que tem? Todo pai ama o filho. É verdade. Mas quando o filho, ou qualquer outra coisa, se torna o seu ídolo, se torna aquilo que é mais importante para você, Deus às vezes permite que a gente passe por uma prova, para que a gente saiba, é seu ou é de Deus? Sabia que aquilo que você mais ama muitas vezes se volta contra você? Sabia que esse que é o problema da idolatria? Porque aquilo que você adora toma o lugar de Deus, aquilo que ocupa o primeiro lugar na sua vida toma o lugar de Deus. E muitas vezes aquilo que toma o lugar de Deus se torna o seu problema, se torna a sua própria destruição. A pergunta é seu ou é de Deus? A pergunta é, tem coisas na sua vida que se Deus pedir, você dá? O que é um ídolo na sua vida? O que você ama mais? O que você dá mais valor do que a Deus? O que você estaria disposto a trocar por Deus? Você fala, então Deus, sai, eu não te quero, eu prefiro isso aqui. A maioria de nós vai dizer assim, que é isso, Deus está no primeiro lugar na minha vida. Está mesmo. Está mesmo. Muitas vezes só de boca para fora. Abraão foi provado por Deus. Quero seu filho, Abraão. E Abraão resolve dar o filho dele para Deus. Queridos, a Bíblia conta a respeito de um jovem rico. Eu não vou ler o texto aqui não. Todos os evangelhos falam, de menos o de João, né? Mas lá em Marcos 10 fala que um homem, eu vou contar aqui rapidinho a história, um homem, um jovem, ele vem no meio da rua assim, ele vê Jesus, ele corre e ele se ajoelha diante de Jesus no meio da rua. Você teria coragem de fazer isso? A maioria de nós aqui talvez não, né? Os jovens estariam falando assim, não, pagou maior mico.
mas ele ajoelha diante de Jesus, ele chama Jesus de mestre. Naquele tempo, você só chamava de mestre alguém que você tivesse uma consideração especial por ele. Chamava ele de rabi, rabi era mestre, rabi. Me fala aí, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vira para ele e fala, você sabe os mandamentos. Eu não vou pregar sobre esse texto não, mas vou só te lembrar. Jesus fala para ele, você sabe os mandamentos. Está escrito lá, não matarás, não adulterarás, não roubarás. Jesus vai falando para ele uma parte dos 10 mandamentos. E ele fala assim, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. E Jesus vira para ele e fala assim, uma coisa só te falta. Faz assim, só para você distrair um pouco, faz assim, só para você lembrar, assim, uma coisa só. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, uma coisa só. Jesus falou para ele assim, uma coisa só te falta. Aí Jesus vira e fala assim, vá, vende tudo que você tem e dá para os pobres. E você vai ter um tesouro no céu. Aí a Bíblia diz assim, lá na descrição de Marcos. E Jesus, o amando, disse, vá, vende tudo que você tem, dá para os pobres e você vai ter um tesouro no céu. A Bíblia diz que aquele moço, contrariado e triste, foi embora. Sabe por quê? Porque ele era dono de muitas propriedades. A pergunta é, ele chega para Jesus, Jesus não é o nosso Salvador? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, Jesus é o nosso Salvador. Nós estamos aqui hoje, reunidos aqui, porque o Senhor Jesus é o nosso Salvador. O cara chega e fala assim, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Se fosse eu, falava assim, você tem que crer em mim, rapaz, eu que sou o Salvador. Você não falaria isso? Eu pensaria assim, é a alma mais fácil de ganhar. O cara já chega perguntando o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna. Jesus não falou nada disso. Por quê? Porque Jesus foi no problema dele, Jesus foi na ferida. Qual era o problema desse homem? Idolatria. Qual era o problema, a idolatria dele? Ele amava o dinheiro. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, você está disposto a largar o dinheiro? A deixar de idolatrar o dinheiro para andar comigo? Jesus estava dizendo para ele que se ele vendesse tudo e desse para os pobres, ele ia ser salvo? Não, porque a salvação não é por obras. A salvação não é para dar dinheiro para os pobres. A salvação é pela graça, por meio da fé. Por que Jesus fez aquilo? Porque o problema daquele homem era o dinheiro. O Isaac daquele homem era o dinheiro. E a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não tem problema nenhum você ser rico, não tem problema nenhum você ter dinheiro. Glória a Deus se você tiver muito dinheiro. Né? Que bom, louvado seja Deus. O problema é o amor ao dinheiro. E isso se torna idolatria. E se você ler lá em 1 Timóteo 6, você vai ver que aqueles que amam o dinheiro, aquele que é o objeto da sua idolatria, torna-se aquilo que destrói a vida da pessoa. Esse é um dos problemas da idolatria. Deus estava provando Abraão para ver se ele estava disposto a abrir mão daquilo que era um ídolo na vida dele. Você está disposto a abrir mão daquilo que é ídolo na sua vida? Isso é fundamental na nossa fé. Deus é o primeiro mesmo na sua vida. Se Deus te puser na prova, você vai ser provado. Segundo, a obediência de Abraão. A Bíblia diz que quando Deus mandou fazer isso, por mais louco que isso pudesse parecer para Abraão, a Bíblia diz que ele obedeceu. Ele pegou a lenha, pegou as brasas, andou 3 dias e foi. Deixa eu falar uma coisa para você. Por 2 vezes Jesus menciona, ele próprio, sai da boca dele, não é? Que o seu ministério foi baseado na obediência. Lá em João 4 ele diz assim, eu desci lá do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Lá em João 6 ele fala assim, a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus andava em obediência. Ele falou, a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. A Bíblia diz em Filipenses 2 que a obediência de Jesus foi até a morte. Filipenses 2,5 diz assim, foi obediente até a morte, morte de cruz.
Um dia, os discípulos, eles ainda nem eram discípulos, né? Eles estavam começando assim a conhecer Jesus. Eles foram pescar, você lembra? A maioria deles eram pescadores. A Bíblia diz que eles passaram a noite inteira, pescadores profissionais, eles viviam daquilo, a noite inteira tentando pescar, pescando, né? Só que pescaram, mas não pegaram nada. Lembra? Está lá em Lucas 5. A noite inteira. E aí, cedo de manhã, Jesus chega lá. E aí? Agora está feio, Jesus, não pegamos nada. Faz o seguinte, joga a rede ali. E Pedro vira e fala assim, Jesus, que é isso? Você pode entender desse negócio de salvação, desse negócio do Espírito Santo, esse negócio de mandar defunto levantar e tal, mas de pescaria você não entende, não. O que é isso, Jesus? Nós ficamos a noite inteira, esse mar aí não tem peixe. Não adianta. Mas ele fala algo que é impressionante. Ele fala assim, por que é você que está falando? Ele diz desse jeito, por que é você que está falando? Eu vou obedecer. E ele lança as redes. E você conhece a história, né? Eles pegaram tantos peixes que a rede estava já para arrebentar. Tiveram que chamar um outro barco para poder dividir, tal foi a quantidade de peixes que eles pegaram. Ele falou assim, era muito improvável, mas porque você está falando, eu vou obedecer. Queridos, existe uma correlação imediata, direta, não é? Entre bênção e obediência. A palavra bará, não sei se é assim que é a pronúncia em hebraico, significa bênção. Bênção. Bênção, a palavra bênção, abençoar, significa autorizar para prosperar. É o significado dessa palavra. A raiz dela significa se ajoelhar, né? Obedecer, se encurvar, prestar reverência. Essa que é a raiz da palavra bará, honrar uma autoridade superior, não é? Então, há uma relação direta entre bênção e obediência. Então, querido, é impossível você receber bênção sem obediência. E esse é um dos grandes problemas, porque não se prega isso, não se fala isso. Mas eu estou dizendo aqui para você, no nome de Jesus, você quer receber a bênção de Deus, filho? Precisa andar em obediência. Abraão, mesmo parecendo a coisa mais louca do mundo, a Bíblia diz que ele obedeceu. Eu queria ler com você. Abre lá em Deuteronômio 28. Eu preciso ler para você pelo menos alguns versículos lá de Deuteronômio 28. Deixa eu achar aqui. Mas eu preciso ler. Estou incomodado aqui para ler isso para você. No versículo 1. 28:1, você encontrou? Amém? Versículo 1 diz assim, se vocês, diga de novo, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. E aí vai, verso 3, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, e aí vai falando das bênçãos que decorrem da obediência. Amém, queridos? Amém? Então, olha para mim. A prova de Abraão. Primeiro, a prova de Abraão. Segundo, a obediência de Abraão. Terceiro, a fé de Abraão. Pensa bem. Deus dá uma promessa para ele. Eu vou te dar um filho. Demora 25 anos para esse filho chegar. Aí o filho chega. O menino está crescendo. O pai está todo feliz. Aí Deus vira e fala assim, mata esse menino. Ué, estranho, né? Se ele é o filho da promessa, se era dele que viria toda a descendência, e se eu matar ele, o menino
não tem, né, nem idade para casar ainda. Como é que fica isso aí? Deus só havia falado que ia dar uma descendência para ele. Mas olha bem, eu não sei se você reparou, volta lá em Gênesis 22, só, eu acho que vale a pena a gente ler isso de novo. Gênesis 22, 5. Encontrou aí? Gênesis 22, 5. Encontrou? Vou ler aqui então novamente. Diz assim: disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Olha para mim, não é estranho isso? Olha bem, eles estão indo lá para o monte para sacrificar o menino. Abraão fala assim, fala para os dois servos que estavam com ele: ó, vocês ficam aí, porque a partir de agora eu e o menino iremos adorar. É a primeira vez que a palavra adorar aparece na Bíblia. Primeira vez. Vê o contexto que aparece adorar. Não estava cantando, não estava sentado numa poltrona, numa almofadinha dessa, toda confortável. O cara estava indo matar o filho, sacrificar o filho. Ele falou: eu vou lá adorar a Deus. E é engraçado, porque ele fala assim: eu vou lá, nós vamos adorar e depois nós, diga, nós, fala assim, está no plural, fala. Fala, gente, está no plural. Eu estou assim com um pouco de dó de vocês, porque está parecendo que vocês estão com muita fome, né? Mas vocês estão fracos, né? Fala assim, plural. Todo mundo aqui sabe que é o plural. Primeira pessoa do plural, nós voltaremos. Ué, mas não ia matar o menino? Sim ou não, gente? Ué, como é que o menino ia voltar? Então, vamos ler isso. Isso aqui vale a pena a gente ler. Abra lá em Hebreus 11. Hebreus 11. Abra lá. Hebreus 11, está lá para o fim da Bíblia, né? Hebreus, antes de Tiago, capítulo 11, verso 17. Posso ler? Amém? Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Olha para mim, filho. Capítulo 11 de Hebreus fala dos heróis da fé. A Bíblia diz que ele pegou o menino, foi subindo com ele no monte, chegou lá, fez, né, o altar, construiu o altar de lenha, amarrou o menino, como eu li para você, botou o menino, né, sobre aquela lenha, pegou um cutelo, um facão e veio para imolar, para matar o menino. Quando ele pegou aquela faca, o anjo do Senhor, Jesus, né, falou para ele: para, não faça isso. Não faça isso. Ô, gente, pensa aqui comigo. Abraão matou ou não matou o menino? Matou ou não matou? Não matou de verdade, mas no coração ali, você imagina o cara 3 dias caminhando. Depois larga o servo para trás, sobra naquele monte. O menino falando assim: pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo a brasa, estou vendo a faca, mas não estou vendo o cordeiro. E mal ele sabia que ele é que era o cordeiro, né? Você imagina o que estava no coração desse homem? E aí ele vai, e ele amarra o menino ali sobre a lenha. Gente, ele só não cortou o pescoço do menino, mas é como se ele tivesse feito. É o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que Abraão creia tanto em Deus, ele creu tanto na promessa de Deus, que se ele tivesse de fato matado aquele menino, ele tinha convicção que Deus o iria ressuscitar.
Sabe por quê? Porque Deus falou que de Isaac ele ia trazer uma grande descendência. A Bíblia chama isso de fé. Fé. Por que Abraão precisava passar por aquela prova? Primeiro, para ele ver como estava o coração dele. Mas Abraão precisava entender também algo que era extraordinário. Algo que tinha a ver com a bênção que Deus estava reservando. Nós precisamos entender isso, filho. Abraão tinha um único filho. E Deus falou, me dá o seu filho. Quando foi o momento de sacrificar, Deus falou assim, não precisa sacrificar não. Sabe por quê? Porque um dia eu vou dar o meu filho, o meu único filho, para morrer por toda a humanidade. E aí eu não vou ter jeito de falar assim, não sacrifica não. Abraão, naquela experiência de Isaac, ele viu quase 3.000 anos na frente, quando Jesus iria dar a sua vida em nosso favor. Na verdade, Isaac, naquele momento, era uma figura de Jesus sendo sacrificado por nós. Por isso que Jesus, quando fala de Abraão, lá em João 8, ele fala assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando é que Abraão viu o dia de Jesus? Foi esse dia, quando ele levou o seu filho lá no alto do monte. Você entende isso, filho? Pela fé. Pela fé. E por último, a recompensa de Abraão. A Bíblia diz, vou ler para você de novo, em Gênesis 22, no versículo 16, diz assim. Disse Deus, juro por mim mesmo, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Teve a prova de Abraão, teve a obediência de Abraão, teve a fé de Abraão e, por último, a recompensa de Abraão. Deus vira e fala com ele, porque você me obedeceu, porque você não poupou o seu filho, o seu único filho, porque você não tem reservas para comigo no seu coração, porque você está disposto a me dar tudo, eu vou te abençoar. E em você, na sua descendência, eu vou abençoar todas as nações da terra. Sabe por que você está sentado aqui hoje, filho? Por causa dessa promessa que Deus fez para Abraão. Você sabia que Abraão é o pai dos judeus. E você sabe que Jesus, como homem, é um judeu. Jesus é um descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. A bênção para todas as nações veio através de Jesus. Por causa da obediência de Abraão é que você e eu estamos aqui. É que você e eu cremos em Jesus e temos essa experiência maravilhosa. Mas eu queria ainda te lembrar que a bênção que Deus prometeu para ele, de abençoar todas as nações da terra, também é uma bênção de multiplicação. Né? Deus fala assim para ele, eu vou te multiplicar, eu vou te dar uma descendência como as estrelas do céu. Você consegue contar as estrelas que tem no céu? É numerosíssima, como as areias das praias. Numerosíssimo. É uma bênção que tem a ver com multiplicação. Lembra daquele menininho, um jovem, quando Jesus estava pregando, naquele episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, você se lembra, não lembra?
Os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Senhor, está tarde. E já está tarde mesmo, né? Quase 9h30. Está tarde. Manda o povo embora porque eles precisam comprar pão para comer. E Jesus fala assim: dá vocês mesmo de comer para eles. Mas não tinha nada. O dinheiro não era suficiente, nem tinha lugar para comprar. Mas aí André descobre um menino, um jovenzinho, que tinha o quê? Uma merendeira lá, uma lancheira, com 5 pães e 2 peixes. A Bíblia fala que deviam ter ali mais ou menos umas 11.000 pessoas. O que dá 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas? Nada. Mas, por que aquele menino resolveu dar tudo que ele tinha? Ele deu tudo. Ele podia ter pensado assim: não, eu dou a metade. Eu dou uns 2 pães, mas fico com 3. Eu dou um peixe, fico com outro. Não, ele deu tudo. Ele correu o risco de ficar sem nada. Mas por causa da atitude dele, o que Jesus fez? Multiplicou. E foi tanto pão que todo mundo comeu à vontade, inclusive o menino, ainda sobraram 12 cestos cheios. Quando a gente é fiel e obedece a Deus e dá, sabe o que Deus faz? Multiplica. Abraão estava disposto a dar o seu filho, o seu único filho. Deus não só devolveu aquele filho para ele, como deu uma descendência de milhares e milhares e milhões espalhados pela terra. Tudo que nós damos a Deus é multiplicado. Tudo que você dá a Deus é multiplicado. Aprenda com o pai da fé. Quando Deus te provar, não fique com medo, não. Não tenha receio de passar na prova. Não tenha receio de obedecer a Deus. Creia no Senhor de todo o seu coração e você vai ver o que Deus faz. Por causa do que Abraão fez, todas as nações da terra foram abençoadas. Fica de pé. Vamos encerrar com uma oração. Queria encerrar com uma oração fazendo um apelo. O que nessa noite você precisa dar para Deus? O que você nessa noite precisa entregar a Deus? O que é o seu ídolo? O que é a sua idolatria? O que tem atrapalhado a sua vida, está se voltando contra você? Conheço a história de um homem que estava há anos fazendo um dicionário do hebraico para a língua dele, uma obra tão necessária, tão importante. Há anos ele estava trabalhando naquilo. Era uma ferramenta extraordinária para a gente estudar, entender a Bíblia. E quando ele estava quase terminando aquele dicionário, ele percebeu que aquele dicionário havia se tornado o ídolo dele. Aquele dicionário havia se tornado mais importante do que Deus. Sabe o que ele fez? Destruiu o dicionário. Trabalho de anos. Mas ele jogou fora porque havia se tornado um ídolo. Se você nessa noite tem algum ídolo que você precisa entregar para Deus, entrega aí agora. Querida, tem muita gente aqui essa noite que está precisando ouvir isso. Essa história de Abraão é para nós. Essa história de Abraão é para nos ensinar. Tem muito ensino aqui para nós. O que você está retendo, está impedindo, está servindo de destruição para você. E Deus está falando: me dá. Deixa de ser seu ídolo. Quando Abraão se dispôs a abrir o seu coração e dispôs a dar aquilo que ele mais amava, que era o seu próprio filho, Deus viu o coração de Abraão. Deus viu a sua obediência, a sua fé e o abençoou. Feche os seus olhos. Faça a sua declaração aí para Deus agora. Se quiser tocar baixinho, pode.
Faça a sua oração agora. O que é que você precisa colocar nas mãos de Deus? O que é? Coloca aí na mão dele. Para ele multiplicar, filho. Obedece a Deus, filho. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti nessa noite. Essa história mexe tanto conosco, Deus. Porque esse homem esperou tantos anos para ter o seu filho, que veio debaixo de uma promessa, mas ele sem entender nada. Quando o Senhor pediu aquele filho, ele falou, eu dou, crendo que o Senhor era poderoso para ressuscitá-lo. Deus, eu peço que o Senhor dê para nós esse nível de entendimento, que nenhum de nós tenha medo e receio de passar na prova, que nenhum de nós tenha medo e receio de obedecer ao Senhor, pelo contrário, que a obediência seja uma marca da nossa vida, e que nós andemos por fé, porque o Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas, o Senhor é um Deus que cuida de nós, o Senhor é um Deus que não muda, e nós não precisamos e nem devemos desconfiar do Senhor em momento nenhum, meu Pai. Eu peço que o Senhor nos abençoe, Pai. E com a obediência dos Teus filhos, com a fé dos Teus filhos, o Senhor multiplique, Deus. O Senhor dê a bênção da multiplicação. Seja do que for, Pai, o Senhor multiplique. O Senhor nos faça próspero. O Senhor nos visite. É a nossa oração nessa noite, Pai. É a nossa oração. É a nossa oração, Pai. Livra a gente, Deus. Livra a gente da idolatria. Livra a gente, Deus, de amar qualquer coisa que não seja o Senhor, acima do Senhor. Nós podemos amar os nossos filhos, nós podemos amar a nossa profissão, mas nada disso pode se tornar uma idolatria. Nós podemos amar até o conhecimento que temos da Bíblia, podemos amar a nossa célula, mas temos que tomar cuidado para que isso não se torne uma idolatria para nós, Pai. Livra a gente disso, Pai. Dá para nós entendimento. Ó Deus, que cada um de nós aqui esteja pronto a dar aquilo para o Senhor, toda hora que o Senhor requerer, a nossa posição, Deus, os nossos títulos, toda a honra que temos recebido, qualquer coisa, Pai, que possamos dar ao Senhor, Pai, quando o Senhor pedir. Trabalha aqui, Pai. Veja aqui um homem com o coração quebrantado. Ele não ficou discutindo. Ele não ficou falando, Deus, você não pode fazer isso. Ele confiava no Senhor, Deus. E é isso que nós queremos nessa noite. Aprender a confiar no Senhor, meu Pai. Abençoa, Deus, cada irmão, cada irmã aqui. Visita cada pessoa, Pai. Dá para nós o entendimento pleno da Tua palavra, do Teu propósito para as nossas vidas. Muito obrigado, é aquilo que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Você diz amém, querido? Antes da gente sair, eu queria pedir algo. Claro, se você puder, não é? Eu vou pedir que um homem, procure um homem aí próximo, e uma mulher, procure uma mulher aí próxima. 2 a 2, no máximo 3. Antes de você sair, vamos orar uns pelos outros. Chegue para essa pessoa, fala, posso orar por você?
Deixe-me orar por você. Ore a respeito de tudo isso aqui que você ouviu. Tenha liberdade e fica na paz. No nome de Jesus. Amém.